Fala, moçada! Bacana? Hoje nós iremos falar de seres microscópicos, unicelulares e eucariontes. Quem são esses seres? São seres do reino prototista ou simplesmente protista. Quer saber mais? Depois da vinheta, te aguardo com coragem e determinação. Muito bem, então o reino é prototista. Mas que nome é esse, professor? Na verdade, esse é o nome mais atual para o reino protista. Antigamente só protista. Não, agora nós temos prototista. Então, você pode ver nas mais recentes literaturas aí, referências bibliográficas, que você vai ver prototista, ok? Então, o reino protista são os protozoários. Nessa aula, nós iremos falar de protozoários. Bacana? Veja bem, vamos lá. Características gerais, eles são o quê? Eucariontes. O que significa? Já são seres que têm núcleo organizado. Eles são unicelulares, têm uma única célula, porém tem núcleo organizado com membrana nuclear. É isso aí, bacana. Eles são, na sua maioria, de vida livre. Vivem aonde? Em água doce, salgada e também lugares úmidos. O que significa vida livre? Significa, queridos, que não causam doenças. Não são parasitas, tá bom? Bacana aqui, ó. Alguns são parasitas, verdade. Tem aqueles que são parasitos. Peraí, professor, explica isso aí. Claro, vamos citar alguns. Por exemplo, doenças como amebíase, entamoeba histolítica, por exemplo. Doença como Chagas, Trypanosoma cruzi, tá? Olha aí, Plasmodium, SP. Para o Plasmodium, SPP, são várias espécies de plasmódio que causam quem? A malária. Inúmeros, né? Toxoplasma gondii, olha aí, Giardia lamblia, tá? Então, você tem uma infinidade de espécies, Paramecium caudatum, Paramecium sp. Então, você tem várias espécies de protozoários que podem causar, sim, problemas à saúde em humanos e em animais. Tá bom? Então, vamos nessa. Continuando. Olha só, alguns trocam benefícios, verdade. Alguns fazem associações mutualísticas. Um beneficia o outro e assim por diante, tá? Eles apresentam os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, digestão no interior da célula, então digestão intracelular, tá bom? E a classificação agora, eles são classificados de acordo com os tipos de locomoção. Se ele se locomove, se ele não se locomove, ok? Continuando, vamos lá. Risópodes. Primeiro grupozinho são os risópodes, também chamado de risópoda, tá? Bacana. Eles apresentam quem? Pseudópodes. Quem são esses representantes dessa classe aqui? As amebas, tá? As amebas são também chamadas de risópodes. E tem os pseudópodes aqui. Esses aqui são movimentos, prolongamentos do que? Do citoplasma, fazendo os falsos pés. Por isso que o nome é pseudópodes, tá? Muito bem. Próximo grupo, ciliados, ou também classe ciliófora. Eles apresentam cílios. Aqui, ó o formato, tá? Então aqui nós temos Paramecium caudatum, Paramecium sp, uma infinidade de paramécios, e eles apresentam sua estrutura de locomoção, os cílios. Continuando, flagelados. Vamos lá nos flagelados? Porque eles apresentam flagelos. Aqui eu coloquei um, que é o Trypanosoma cruzi. É aquele que é o agente causador de quem? Da doença de Chagas, tá? Mas aqui tem vários outros ciliados. Eu quero aqui citar, por exemplo, Giardia lamblia, tá? Giardia lamblia também tem flagelos. Olha aqui, ó.
eles apresentam o que? Os flagelos. Além do Trypanosoma cruzi, eu também citei aí para você a Giardia lamblia, tá? Esporozoários, apicomplexa, é também encontrada em alguns livros e eles não apresentam o que? Estrutura de locomoção. Olha aí, não apresentam estrutura de locomoção e aqui eu estou falando de vários protozoários, eles causam inúmeras doenças, tá bom? Toxoplasmose, no caso a malária, tá? Só para você entender um pouco mais. E aqui nós temos os foraminíferos e nós temos os actinopoda, tá? Actinopoda, aqui eles apresentam o que? Pseudópodes. Só que esses pseudópodes, eles são diferentes desses pseudópodes aqui apresentados nos risópodes, ok? Vou só mudar o quadro e a gente continua esta videoaula. Fala, moçada, dando continuidade, agora falando de cada grupo, de cada classe, vamos começar então aqui com os risópodes, também chamados de quê? Risópoda, tá bom? Muito bem, sarcodíneos, tá? Muito bem, então as amebas são amebas, eles apresentam pseudópodes, porque são os falsos pés que fazem com que eles se locomovem, ok? Beleza? Comensalismo, eles participam desse tipo de relação harmônica interespecífica, onde eles estão associados a outros seres, tá? Então, comensalismo é uma relação harmônica, interespecífica, em que, olha só, um é beneficiado, o outro não é prejudicado. Bacana? Aqui no vacúolo contrátil, que é a função, na verdade, do vacúolo contrátil? Ele apresenta essa estrutura. A função dessa estrutura é regulação osmótica, entrada e saída de água, ok? Muito bem, você tem aqui o vacúolo, o que? Digestório, é onde ocorre então a digestão das partículas englobadas, ok? Seja ela sólida ou líquida, tá? Muito bem, e nós temos aqui então o pseudópodes, que são os falsos pés, e aqui nós temos o núcleo dessa célula, nesse caso, uma ameba. Muito bem, dando continuidade, vamos falar dos ciliados ou ciliófora, tá bom? Muito bem, são os paramécios, eles apresentam cílios para a sua locomoção, tá? Apresentam dois núcleos, um macro, que está relacionado à vida desse animal, por isso que eu coloquei ali vital, tá? E um micronúcleo, que é relacionado à parte sexual desse micro-organismo, tá? Muito bem, vida livre, a maioria deles são de vida livre, muitos são parasitas, e alguns também realizam o que nós chamamos de quê? De mutualismo. Mutualismo, gente, é importante você saber. Mutualismo é uma relação harmônica interespecífica também, porém, ambos são beneficiados, porém dependentes. Eles têm a interação, ambos são beneficiados, porém com dependência. Se um deixar de ajudar o outro, nesse caso, eles morrem, tá? Isso é chamado de mutualismo obrigatório. E tem o não obrigatório, é que quando os dois são beneficiados, porém não há dependência, se um deixar de ajudar o outro, eles não morrem, tá bom? Continuando, isso aqui é tema para a próxima, outra aula, né? Então nós temos aqui a figura de um protozoário, nesse caso, um paramécio. Vamos ver aqui as estruturas, isso é importante para nós. Então nós temos aqui um paramécio, ele apresenta os cílios, tá? Nós temos a primeira aqui, ó, o tricocisto. O que é isso? Tricocisto é uma estrutura do paramécio que é responsável pela defesa. É como se fosse assim, algo que ameaça o paramécio, como se fosse algo que movimentasse para expulsar um possível predador. Então a função do tricocisto é de defesa, tá? Muito bem, o que é citóstoma? A citóstoma nada mais é
traduzindo, é uma boca, é entrada. É uma entrada como se fosse uma boca do paramécio, onde o alimento, micro-organismos, bactérias podem adentrar aqui e aí vem passar pela citofaringe. A citofaringe é cheia de cílios que movimentam então ali a água, puxando esses micro-organismos para o interior do paramécio, ok? Bacana. Chegando lá, o que acontece? Nós temos o fagossoma. O fagossoma é uma estrutura que engloba essa partícula, que seja bactéria ou qualquer outro micro-organismo ou alimento, associado com os lisossomos, vão acontecer o que? A digestão dentro da célula. Aí acontece o vacúolo digestório. O que é isso? É porque, na verdade, já está dizendo, digestório, lembra do sistema digestório? Ok? Então acontece ali a digestão intracelular entre a associação do fagossoma e do lisossomo, formando então o vacúolo digestório, ok? Bacana? Nós temos o vacúolo contrátil, tem a mesma função mencionada aqui nas amebas. O que é? Regulação osmótica, entrada e saída de água, ok? Citopígio. O citopígio é uma estrutura que ela é responsável para incorporar, englobar partículas que não servem mais para a célula. E aí então essa estrutura engloba e permite expulsar. Isso acontece uma plasmocitose ou uma exocitose, jogando esses detritos que não têm importância mais para essa célula do paramécio, jogando para fora, expulsando, ok? Então aqui nós estamos falando dessa estrutura, macronúcleo e micronúcleo, já falei aqui, para você ter mais ou menos um entendimento. Aguarda um minutinho, vai mudar o quadro para a gente dar prosseguimento na aula. E aí, moçada, dando continuidade, vejamos, vamos falar dos flagelados, também chamados de quê? Classe flagelata ou mastigófora. Eles apresentam flagelos, 1, 2 ou dezenas de flagelos. É importante dizer que os flagelos é uma estrutura de locomoção. Professor, uma pergunta. O flagelo está ligado à evolução dos flagelados? Negativo. Tem muitos outros organismos, micro-organismos que apresentam flagelo. Então não só os flagelados, ok? Vida livre ou parasitária. Tá bom? Aqui é importante lembrar que nos flagelados nós temos grupos importantes. Nós temos aqui Giardia, Lamblia, grupo das Giardias. Nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, tá? Causador de quem? Causador da doença de Chagas. Então é importante a presença de flagelo. A presença de flagelo, ok? Vamos lá então. Outra coisa interessante. Eles fazem mutualismo. Vivem no interior de quem? De barata, de cupim, de grandes mamíferos. Por exemplo, vamos pensar aqui paca, tatu, capivara, anta, são na verdade reservatórios do Trypanosoma cruzi. Reservatórios do Trypanosoma cruzi. Então eles vivem no interior. Aqui eu coloquei só um exemplo, porque nós temos alguns flagelados que eles são o que? Fixos, sésseis, vivem dentro da água. Nós aprendemos que eles gostam de água doce, salgada ou lugares úmidos. Nesse caso aqui, eles apresentam seus flagelos para a captura de nutrientes de micro-organismos, ok? Bacana? Dando continuidade, esporozoários, ou também chamado de esporozoa ou apicomplexa, tá? É a classe complexo apical. Eles apresentam, não é? Complexo apical é a parte superior, tá? Então ele tem esse complexo apical. Todos eles têm, tá ok? Vamos lá, são parasitas? São. Inúmeros são parasitas, na sua maioria são parasitas. Vamos citar alguns? Vamos. Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, tá? Esse é um. Quem mais? Plasmodium. Plasmodium vivax falciparum
ovale, malária. São 4 espécies aí, tudo de plasmódio, causador de quem? Da malária. Nós temos inúmeros esporozoários, ok? Bacana. Sem estrutura de locomoção. Verdade. Eles não precisam de estrutura de locomoção, uma vez que eles invadem a célula, tá? Aqui, alguns formam esporos. Verdade. Eles apresentam estrutura de esporos, eu quero falar aqui para você. Por exemplo, aqui, ó, o Toxoplasma gondii, quando ele está fora da célula, ele fica em forma de esporos e isso aumenta a resistência dele em relação ao meio ambiente, tá? As intempéries do meio, ok? Toxoplasmose, malária, são as doenças mais conhecidas e clássicas que pode cair na tua prova relacionado a esse grupo de protozoários. Muito bem, apresenta um complexo apical. Qual a função desse complexo apical, essa estrutura aqui? A função dela é penetrar na célula, penetração da célula hospedeira, facilita essa penetração, facilita com que a célula de fato seja infectada com esse tipo de protozoário. Fala moçada, continuando aqui, foraminíferos ou foraminífera, beleza? Eles apresentam carapaças, tá? E aí eu tenho uma carapaça, que essa carapaça é o quê? Externa, tá bom? E ela é de quê? Constituída de carbonato de cálcio. Lá apresenta também o que nós chamamos de quitina, tá? Apresenta quitina. Fala moçada, continuando, olha só. Aqui é o seguinte, os foraminíferos da classe também chamada de foraminífera, eles apresentam carapaça externa constituída de carbonato de cálcio, quitina, tá? E aí, é claro, apresentam fragmentos de calcários e silicosos, ou seja, de carbonato de cálcio e de sílica, ok? Interessante, eles apresentam o que? Essa carapaça com perfurações, tá? Isso é importante aí, verificar direitinho. A maioria são o quê? Marinhos, vivem em água salgada, tá? Agora, interessante, o que tem a ver os foraminíferos com pirâmides do Egito e também com petróleo? Vamos entender isso? Veja bem, primeiro, os foraminíferos, quando eles morrem, é claro, milhares e milhares de anos atrás, o que aconteceu? Eles morriam, as carapaças iam depositando, formando o que nós chamamos de quê? Rochas sedimentares. Os egípcios utilizavam essas rochas para fazer então as pirâmides. E aqui, o que significa? Por que petróleo? Cara, porque a presença desse micro-organismo é indicativo de petróleo. Já imaginou? Encontrou esse micro-organismo? Opa, há possibilidade de ter petróleo aqui. Né? Interessante isso aí. Continuando. Actinopoda ou actinópodes apresentam o que? Pseudópodes finos. Não é igual lá na ameba. Não, aqui é fino. Aqui são prolongamentos fininhos que realmente se movimentam. Diferente dos amebóides, ok? Eles são radiolares. Eles são arredondados. Ou seja, se nós fôssemos falarmos agora de simetria, falaria simetria radial. Bacana? Exclusivamente marinhos, tá bom? E aqui é interessante, hein? Eles aqui também são plânctons. Lembrando que nós temos o que? O fitoplâncton e os zooplânctons que estão aqui dentro, tá? E aqui é interessante, ó. Eles apresentam uma estrutura interna aqui, tá bom? Uma cápsula esférica central de quê? Quitina, tá bom? Eles são muito abundantes e ainda nós temos aqui dentro dos actinopódios, nós temos os heliozoários, tá? Eles são esféricos, sem cápsula central e vivem em água doce, a sua maioria, tá certo? Mais um quadro ainda para a gente finalizar essa aula. Último slidezinho nosso, último quadro, reprodução para você.
Primeiro, reprodução assexuada, o exemplo aqui é para os seres de vida livre. Divisão binária, olha o que acontece, você tem então o protozoário, ele duplica o seu núcleo e acontece a divisão, ou seja, a citocinese. Olha que interessante, originando então dois protozoários, ok? A divisão múltipla, como é que funciona isso? Olha que loucura, o núcleo, esse núcleo aqui, tá? Ele vai ser o quê? Vai sofrer divisões, dando então origem futuramente inúmeros protozoários a partir dos sarcodíneos e apicomplexos, são os exemplos, ok? Bacana? Reprodução sexuada. Lembre-se muito bem que na reprodução sexuada acontece o quê? Variabilidade genética. Vamos entender. O exemplo paramécio, conjugação. Vamos ver, sem aumento do número de células. Espera aí, professor, não aumenta o número de células? Que loucura. Vamos ver? Olha só, micronúcleo sofre meiose, formando então, olha só, 4 haploides. Desses 4, 3 degeneram, só ficando 1, e este se duplica. E aí o que acontece? Passam pela ponte da membrana. Vamos entender? Olha que loucura. Tinha 4, 3 degenerou, esse duplica. Duplica onde? Dentro do paramécio. Bacana. Você sabe que a conjugação tem que ter proximidade. Houve a proximidade a uma troca de material. Nesse caso, de núcleos, tá? Olha só que interessante aqui. Eles estão aqui para eu te mostrar. Eles encostam lá essa ponte, essa passagem citoplasmática, essa ponte entre as membranas, permitindo que um núcleo venha para um paramécio e o outro vai. Depois essa ponte se fecha e depois o que acontece? Esses paramécios, o que? Se duplicam, fazendo com que cada um deles agora apresente então material genético dos anteriores. Olha que interessante, isso é variabilidade genética, isso é conjugação em protozoários, aqui no caso dos paramécios. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, foi um pouco mais longa, mas é necessário. Por quê? Porque você precisa participar, você precisa aprender, você precisa ter sangue no olho, enfrentar as provas e os concursos e vencer, ok? Um grande abraço, gostou? Compartilhe, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook. Deus abençoe você. Tchau!